Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 22 ao 26. Assim diz a Palavra do Senhor. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Jesus, ao dizer que a oração move montanhas, nos ensina e estimula a orar mais e a confiar sempre na bondade e prontidão na resposta de Deus, mostrando que fé, oração e perdão precisam caminhar juntos em nossa jornada cristã. Os montes, no entanto, para alguns, podem ser os problemas espirituais, podem ser as dificuldades da vida ou as dificuldades relacionais. Provavelmente a maior de todas as montanhas a ser vencida pelos seres humanos é a falta de perdão, é a dificuldade em perdoar aquele que lhe causou mal. Jesus nos revela que, em oração, nosso coração precisa estar limpo. Por isso, o perdão deve ser assunto sempre presente em nossas vidas, pois não perdoar, conforme o ensino de Jesus, interrompe a nossa vida de oração, porque nós não receberemos de Deus o seu perdão. Quem se dirige a Deus pedindo perdão por seus pecados, sabe que precisa perdoar os que pecam contra si. Deste modo, recebemos o perdão de Deus quando oferecemos perdão aos outros. A chave do sucesso, então, na oração, como em toda a nossa jornada, a nossa vida espiritual, é fé em Deus. E a fé nos estimula a orar, confiando que Deus está atento ao nosso clamor e atenderá a nossa oração. Porém, oração não depende daqueles que oram, mas daquele que recebe a petição. A ênfase está em Deus, que pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, e pode fazer qualquer coisa que pedirmos a Ele. Isso para nos ensinar a não achar em momento algum da nossa vida que somos capazes de algo. Mas Deus, o Criador onipotente, é capaz de todas as coisas. Por isso precisamos confiar. Se por alguma razão levantamos muros em nossas relações
ou montanhas, eles não precisam ser permanentes em nossa vida. Podem ser completamente removidos por meio da oração feita com fé e com um coração disposto a perdoar, um coração perdoador, pois é esse tipo de coração que Deus oferece a nós quando nos dirigimos a Ele solicitando, pedindo o seu perdão. Para o Deus do impossível, a única barreira para a manifestação do seu poder é a falta de fé por parte do seu povo, revelada pela falta de oração e, consequentemente, pela falta de perdão. A vida emperra quando há falta de perdão e começamos a tomar o veneno do ressentimento, esperando que o ofensor morra. Isso é uma loucura, mas é isso que acontece na vida daquele que vive ressentido e não consegue perdoar. Oração é uma manifestação da total dependência de Deus. Jesus nos ensinou, com uma vida prática, a confiar totalmente no Pai. E até na cruz, Ele liberou o perdão aos ofensores. Por isso, Ele nos ensina a orar, confiando que já recebemos de Deus o que pedimos. As realizações de Deus em nossa vida não dependem de tempo, pois por isso não há motivo para duvidar nem da sua bondade, nem do seu poder, pois Deus cumprirá suas promessas em nossa vida, seja nesse mundo ou no mundo por vir. Ele cumprirá as suas promessas. Não sei o que você está passando, qual é a sua luta, mas é necessário confiar em Deus. E se for necessário perdoar o ofensor, faça enquanto há vida. Deus, Ele é fiel e cumprirá as promessas dele em sua vida, mas é necessário perdoar aqueles especialmente que nos ofendem. Por isso, nesse momento, o pedido constante em oração é por perdão, pois sem o perdão de Deus não podemos sobreviver e muito menos experimentar suas promessas na eternidade. A vida cristã deve ser consistente e coerente, pois aquele que roga pelo perdão de Deus deve ser o primeiro a tomar a iniciativa de perdoar os outros, para que não haja interrupção no seu relacionamento com Deus. E o motivo para isso é a confiança em Deus. Quem confia em Deus deixa que a vingança seja executada por Ele. Deixa que a justiça seja feita por Ele. Porém, quem não consegue perdoar, revela que não confia na justiça de Deus. Se julgamos que o outro não merece perdão, estamos assumindo uma posição que não é nossa, a de juiz. Deixemos a questão de merecimento com Deus. Ele é o único capaz de julgar perfeitamente. Só o julgamento dele é perfeito e o de ninguém mais. Então, peçamos a ajuda dele e façamos a nossa parte, que é perdoar. A falta de perdão destrói famílias, relacionamentos, amizades, igrejas, destrói o ser humano, a sociedade, levando no final todas essas pessoas que não se dispuserem a perdoar a um fim trágico na eternidade.
Quem não perdoa, Jesus deixou bem claro, não receberá o perdão de Deus. Se os muros parecem intransponíveis e as montanhas estão muito altas, peça ajuda a Deus para remover, confiando plenamente nele. Confiança para pedir perdão e confiança para perdoar os outros. Se desejamos uma reabilitação espiritual em nossa vida, precisamos buscar sempre o perdão de Deus através da oração, feita com fé, que já recebemos dele o que pedimos, mas também com disposição para perdoar, a fim de nos libertar dos males físicos desse mundo e espirituais na eternidade, causados pela falta de perdão. A Escritura diz que Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Portanto, sabedores disso, bondade e perdão, vindos da parte de Deus, removem as muralhas que construímos ao longo da nossa vida em nossos relacionamentos. Assim, essa mesma bondade e perdão que recebemos de Deus deve nos estimular a agir da mesma forma em relação aos outros. Isso não é questão de merecimento. Isso é questão de obediência à palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que opera sobre nós, a Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera sobre